Senhor Jesus, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor. Temos te louvado com nossos corações, nossa alma. Que o Senhor receba cada louvor nessa manhã. Pedimos que o Senhor nos abençoe na leitura da sua palavra, pela sua graça, sua misericórdia. O Senhor toma a palavra, fale aos nossos corações, vivifica cada palavra que for falada, lida. Que os ouvidos sejam ouvidos espirituais para entender a mensagem do Senhor, entender o tempo, a estação dos tempos, o tempo ao qual estamos vivendo, que estamos mais perto do que nunca, como o fio de uma navalha, para o arrebatamento da igreja noiva. Nos alerta, nos anima, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, à mercê do Teu Espírito Santo, para que nós possamos sair por aquelas portas melhores do que nós entramos, mais convicto que nunca que o arrebatamento está à porta. Pois te agradecemos, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Está tudo certo, né, Suzana? O tempo está correndo ali, né? Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias Sagradas no livro de Daniel. Nós vamos ler essa mensagem, talvez uns 2, 3 cultos, irmão. Hoje eu gostaria de tirar um tempo para nós orarmos. Orarmos um pouco. Daniel 5. Nós vamos ler aqui juntamente com a igreja apenas 4 versículos, mas depois vocês ficam com as vossas Bíblias abertas, que nós vamos ler o capítulo inteiro. Daniel. Eu vou esperar a igreja encontrar. Está mais lá perto do fim, né? Do Velho Testamento. Está nos últimos livros, né? Entre Gênesis e Apocalipse. Daniel 5. Daniel 5. Versículo 25, tá? Eu vou esperar todo mundo abrir, encontrar. Enquanto isso eu vou cantando, até alguns achar. Todo mundo. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar, fraco estou. Vamos cantar isso depois. Versículo 25. Não feche as Bíblias, tá? Depois. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra. Deixa aberto. Quem tem o marcador, né? Quem não tiver marcador, está cheio de marcador de Bíblia ali, tá? Vamos nos assentar. Nós vamos falar então um pouco sobre a Babilônia, né? Falar sobre o carnaval, já que temos está vivendo de carnaval, né? O carnaval de Satanás. O carnaval de Satanás. Recentemente tivemos uma morte de uma criança de 11 anos, né?
Ela estava, é um carro alegórico, sentada, e empurraram, não viram e esmagaram a perna dela, teve a perna amputada. Acho que um dia depois, talvez uma hemorragia, não sei, teve sua morte, a morte dessa criança, 11 anos. E eles desfilaram normalmente, como que nada tivesse acontecido. Há uma grande confusão, né? Babilônia, um dos seus significados é grande confusão. Então aqui, irmãos, no capítulo 5, vamos ler junto, para vocês entenderem o que aconteceu neste tempo, e é um paralelo do que está acontecendo neste tempo. E no decorrer da mensagem, nós mesmos temos que nos identificar em alguma coisa. Nunca olharmos assim somente para os outros, né? Então no 5, o rei Belsazar deu ordem aos banquetes, a um grande banquete, a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Era uma grande festa que ele estava realizando. E ali foi aonde ele cometeu uma grande blasfêmia, que o mundo faz constantemente. E às vezes me pergunta, até quando o Senhor vai tolerar as grandes blasfemas que este mundo e que este Brasil tem cometido? Amanhã vai um destaque do meu vídeo pela manhã sobre o carnaval de Satanás. Eles blasfemam contra Deus constantemente, zombam de Deus. E eu me pergunto, até quando, Senhor, o Senhor vai reter o seu juízo sobre esse povo? Deus poderia fazer como fez com os babilônicos, mas Ele fará, né? Tem o seu tempo, Ele fará. Cada um vai pagar pelo mal que fez, pelo que falou, pelo que zombou. Ninguém vai passar imune disso, né? Belsazar, provando o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, porque o seu avô Nabucodonosor já tinha aprendido, nós vamos ler só para dar uma adiantada, já tinha aprendido no seu tempo, no seu reino, Israel, e trouxe todos os utensílios da casa do Senhor preso ali na Babilônia. Então ele mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para bebessem por eles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Que é mais ou menos assim, é como que não basta as pessoas pecarem, né? Mas tem que ir além, tem que zombar de Deus. Os comediantes não basta fazer os seus gracejos, eles têm que blasfemar contra Deus, eles têm que caçoar de Deus, eles têm que fazer piadas. Há um grupo aí que denominado como Portas do Fundo, né? Como grupo de comediante que fizeram um tempo atrás sobre a Santa Ceia, com todos os personagens bíblicos gay. Não basta fazer piada, tem que zombar, né? Todos os personagens ali, os apóstolos de Jesus, como homossexuais. Mas eles terão o juízo deles, se não se arrepender amargamente. Muitos nem se arrepender, eles terão perdão, porque se blasfema contra o Espírito Santo, não há perdão. Eles ultrapassam a linha da misericórdia de uma só vez. Então eles trouxe ainda para beber, porque tinha que beber vinho nos utensílios sagrados, gente. Para que fazer isso? Não, mas são ousados, né? Eles querem mostrar que Deus não é Deus. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus. Beberam os reis, os príncipes, as mulheres. Beberam o vinho e deram louvores ao Deus de ouro, prata, cobre, ferro, madeira de pedra. Nós não acompanhamos, lógico, com certeza, nós não teríamos nem estômago para ver esse desfile de escola de samba. Mas, nitidamente,
por alguma coisa que escapa e nós ainda é obrigado a ver, muitas vezes, pequenas coisas, eles blasfemam, eles invocam a Satanás, eles fazem rituais satânicos em seu desfile de carro alegórico, com roupa satânica, com corporação de demônios, e ali eles dão louvor a seus deuses, típico com as roupas demoníacas. E o povo adora isso, lota as arquibancadas, pagam caro para ver um desfile de Satanás, um carnaval de Satanás. Mas eles não querem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus, né? Por mais que nós saímos às ruas, por mais que nós convidamos, persuadimos as pessoas, falamos com amor, as pessoas não querem Deus, né? Por isso eu fiz esse destaque, eu não sei se vocês viram, intitulado Se Deus salvasse, se as pessoas que não querem nada com Ele, eles passariam a eternidade odiando a Deus. Odiando a Deus. Você já pensou? Deus salvar um grupo desse carro alegórico, onde tem mulheres nuas, adoração a deuses pagãos, e colocasse no céu? Esse povo ia odiar a santidade de Deus, eles odeiam a Deus, eles não querem ter nada a ver com a santidade de Deus, eles amam a Satanás. Só que, quando eles depararem com o demônio mesmo, eles vão ver que esse demônio não é o que eles estão pensando, imaginando. Custará almas deles no inferno. Passará, talvez, bilhões de anos queimando no fogo do inferno, com a tormenta do inferno. Talvez muitos acham assim que, não, eu pagarei com a minha vida, acho que talvez é como uma pena de morte aqui da terra, que eles vão lá, é executado rapidamente, degolado, decapitado, ou enforcado, ou com a injeção letal, e rapidamente. Não vai ser assim, não é tão fácil assim. Eles não terão vida eterna, mas talvez bilhões de anos eles passarão no lago de fogo, com a tormenta de Satanás ali. Aí se arrependerão por cada coisa que eles cometeram. Bom, prestando adoração aos seus deuses pagãos e tomando nas coisas santas, sagradas do Senhor. Mas ali a paciência de Deus teve o seu fim. Um dia a paciência de Deus terá o seu fim. Para todos. Para todos. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem. Escreviam de fronte o catiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Versículo 6 diz assim: então se mudou o semblante do rei. Povo incrédulo, vocês puderem deparar com o poder de Deus, esse semblante carnavalesco, de festa, de orgia, vai mudar. Muda. O semblante do ateu, disfarçado de ateu, vai mudar. A Bíblia diz aqui que seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus joelhos se relaxaram e começaram a bater uma no outro. Perante o nosso Deus, não há homem tupetudo, não há mulher tupetuda, não há governo tupetudo, não há presidente da Rússia, da China, da Coreia do Norte, que possa engrossar a voz, que possa estufar o peito e dizer: eu sou alguém. Esse homem era rei do mundo. Nós vamos ler aqui como que era a cidade fortalecida da Babilônia. Era a cidade mais potente do mundo. Era o país aonde tinha todos o resto do país como escravo, pagando tributo à Babilônia. Suas cidades eram fortalecidas, era mais poderosa do que uma Rússia, uma Coreia do Norte junta.
Eles tinham armamento moderno, aonde eles se sentiam poderosos. Mas perante o nosso Deus não tem ninguém que se fica ereto perante Deus. Ele tem que se curvar. Como seria se a mão de Deus aparecesse hoje no Brasil em um desfile de festa de carnaval? Eu tenho certeza que aquelas mulheres, aqueles chefes de batuca, aqueles carros pararia tudo, mudaria tudo. Mudou o semblante do rei, seus pensamentos se turbaram. Belsazar, eu gostaria de estar lá do lado dessa mão só para ver o semblante desse rei e fazer como Elias, dar risada, porque Elias caçoou de Satanás. Lembra naquele sacrifício? Grite mais alto. Talvez vosso Deus está viajando, talvez está dormindo, né? Elias com risada caçoava deles. Cadê o Deus Baal? Quem sabe está viajando. Eu gostaria de ver o semblante desse rei. Mas nós vamos ter essa oportunidade de ver, né? Porque nós julgaremos a terra. Nós somos aqueles escolhidos para estar ao lado do rei e julgaremos todas as nações. E perante nós está a responsabilidade. Como uma cidade dessa, eu estive aqui, preguei o Evangelho, anunciei o Evangelho, mas vocês caçoaram de mim, vocês caçoaram da palavra, vocês zombavam em seus pensamentos, vocês ridicularizavam o tabernáculo. Haverá esse tempo, as portas estão abertas, convite é feito todo dia. Quantas vezes saímos pelas ruas anunciando a Cristo, mas o povo não quer. Se saíssemos, anunciássemos uma festa carnavalesca pelas ruas de Neves Paulista, eu tenho certeza que seria lotada. Apenas alguns tambores, apenas alguns carros alegóricos, algumas mulheres seminua e pronto, é o que eles querem. Urubus querem carniça. Felizmente essa é a verdade. E seus joelhos bateram um no outro. Um no outro. Aí então, né? Nós vamos pular algumas coisas aqui. O rei mandou parar a música, né? Mandou parar a bebedice, mandou parar a banda e chamou o astrólogo, chamou seus feiticeiros para tentar desvendar o que aquela mão misteriosa tinha escrevido. Qual era o significado daquilo? E nenhum deles puderam traduzir o que aquela mão poderosa tinha escrevido. Tinha que ser um homem de Deus. E chamaram Daniel. Bom, aqui nessa mensagem, a escritura na parede, o profeta diz que a Babilônia ficava bem naquela vale grande, fértil lá, era rodeado, irrigado pelo rio Eufrates e o Tigre. Foi um grande centro de agricultura. A Babilônia era uma grande cidade, aproximadamente por volta de 193 quilômetros de comprimento em volta da cidade, 48 quilômetros de lado. As ruas da cidade de Babilônia tinham 200 pés, 61 metros a rua, de um lado a outro. Paredes tinham de 24 metros de grossura, praticamente 61 metros de altura, 24 de largura. Eles podiam ter corrido de cavalos de guerra em volta dessas paredes, com os carros de guerra. Os portões foram feitos de bronze. Esses portões, então, teria 200 pés, 61 metros, de um lado ao outro. E bem no centro da cidade ficava o palácio era o trono, e através do centro da cidade passava o grande rio Eufrates. E se você nota, é a cidade do diabo, pois é projetada de acordo com a cidade de Deus,
como o rio da vida perante o trono. E nessa cidade tinha jardins aéreos, grandes, jardins aéreos. É uma cidade, olha o que o profeta vai dizer aqui, ó, cidade grandes, que saíam das paredes em volta. Ele fala que era uma cidade formidável, espetacular. Era uma nação tão grande, tão poderosa naquele tempo, que tinha açoitado o mundo. E todo mundo estava pagando tributo. Que cidade poderosa. Talvez é isso que a Rússia tem em mente. Só que ela não vai conseguir. Tinham progredido além em ciência. Tinha as coisas mais recentes que a ciência podia produzir. Tinha os últimos carros de guerra, os últimos desenhos, as armaduras mais poderosas e melhor em metais. Foi eminente ao resto do mundo. Quer dizer, eminente, muito acima do que está em volta, superior a todas as nações. Então, por isso, era uma cidade forte para o homem, né? Para o homem. Mas quem permitiu foi Deus que permitiu a Babilônia se tornar uma cidade forte. No seu rei antecessor, Nabucodonosor, Deus fortaleceu Nabucodonosor para castigar Israel. Que coisa, né? Porque o povo de Deus não servia a Deus corretamente. Então Deus precisou fazer que o inimigo o açoitasse seu povo. Que coisa! Nós desobedecemos e Deus fortalece o inimigo para nos açoitar. Foi isso que aconteceu no tempo de Israel. Mas Nabucodonosor, vocês sabem da história, que ele se tornou animal por não agradecer a Deus, por achar que aquilo era poder dele, e foi pastar com os animais. Bom, vamos continuar. Então, dentro dessas paredes, o rei Belsazar foi o rei durante o tempo deste evento sobre o qual estamos falando hoje à noite. O rei Belsazar. Nabucodonosor foi seu avô que sucedeu. E muitos de vocês lembram que Nabucodonosor foi o início dos reinos gentios, a cabeça de ouro. Ele tinha entrado em Jerusalém e muitas milhas de distância tinha capturado os judeus e trouxe ao seu reino e fez escravo. E eles usaram o seu cientista, exatamente como a Rússia fez quando entrou na Alemanha, e ali está, porque eles têm a bomba atômica. Eles pegaram aqueles cientistas alemães, capturaram o seu país e trouxeram para a Rússia, e por isso que eles estão avançando hoje. Eles capturaram, exatamente como Nabucodonosor fez com os judeus. E verificamos que durante esse tempo havia um homem justo por nome Daniel, um profeta do Senhor, foi tomado em cativo naquele tempo. Ele havia servido como príncipe sobre todos os astrólogos e sábios e magos no reino de Nabucodonosor. E Belsazar, agora Belsazar tinha tomado a direção. Foi um tipo de homem perverso, ele simplesmente não se preocupava. Então todas as pessoas da Babilônia, com tal segurança que sentiam, que tinham, uma vez dentro daqueles portões, os portões se fechavam com paredes de 61 metros e 24 metros de grossura. Apenas pense quão seguro eles devem ter sentido naquelas paredes. É impressionante a ciência, a tecnologia que eles tinham para fazer um muro dessa espessura em uma cidade de quase 200 quilômetros. É impressionante. O profeta diz: mas lembre-se disso, não importa, porque às vezes as pessoas estão em uma Babilônia em sua vida dessa forma: eu estou seguro, né? Principalmente quando nós estamos com saúde, né? O povo está com saúde, acha que está tudo bem. Está tudo bem. Mas o profeta diz: não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus lhe descobre quando você peca. Há apenas uma segurança:
apenas uma segurança, e é em Jesus Cristo. Ele sentia sua grande importância por ser uma nação liderada do mundo, uma civilização muito típica, moderna, exatamente a qual em que vivemos. Estes fabulosos Estados Unidos, ou Brasil, ou Rússia, eu estou em meio incomodado, eu próprio, mas eu receio que estamos tomando a mesma atitude que eles tomaram. O Mombrana gentilmente, receio, mas todas as nações tomando o mesmo lugar, a postura que a Babilônia tomou. O Brasil a mesma coisa. As pessoas no Brasil, eles se acham tão grande, tão suficiente, tão capazes, que eles não estão nem aí para a palavra de Deus. Não estão nem aí. Fazem, porque o juízo, Deus está retendo o juízo. E eu vou mais além ainda, né? Porque nós tacar pedra no mundo é fácil, o mundo jaz do maligno mesmo. Toda pedra que nós tacar vai cair na cabeça de Satanás. Tudo que nós falar, se for falar de cantor aqui, é tudo do diabo. Vou falar de tudo que é coisa no mundo é do diabo. Mas duro quando nós referimos a nós, né? O povo da mensagem do Brasil, eu nem estou referindo nem às denominações. Seria injusto eu falar das denominações. Toda vez que eu falo do povo da mensagem do Brasil, que recebeu uma luz maior, né? Que recebeu, na verdade, toda a luz da palavra. Nós temos toda a luz da palavra. Toda a luz. Talvez não recebemos porque não abre toda a porta, né? Abre só uma brechinha. Mas muitos, têm se tornado assim, irmãos, feito um império ao seu redor, criados muros, criado uma autossuficiência, né? Quantas pessoas acham que é autossuficiente? E por quê? Por causa de oposição social, por causa de um status, por causa de uma igreja grande, e disso e aquilo. Eu me sinto incomodado, eu próprio, e receio que estão tomando a mesma atitude que eles tomaram. Sim, Mombrana, com certeza. Que sentimos por causa do que temos e o que pensamos. Melhores ciência, melhores metralhadores, melhores bombas atômicas e aviões mais rápidos, sendo uma nação liderante do mundo. Temos alguma maneira sentido nossa segurança sem Deus. Aqui é o ponto. Sentimos uma segurança sem Deus. Meu Deus do céu, você está seguro sem Deus? Quantas pessoas se sentem seguros sem Deus? Sem Deus nós estamos perdidos, nós estamos acabados. Sem Deus. E eu me pergunto, se somos cristãos, se somos crentes, somos cristãos, se achamos pelo menos que vamos subir no arrebatamento, nós deveríamos ser a Bíblia revelada em carne humana. Nós deveríamos ser letras ambulantes, versículos ambulantes. Tudo que nós falarmos, ou pensarmos, ou agirmos, deveria ser conforme a Escritura. Deveria ser. Ou pelo menos, irmãos, nós devemos crer. Talvez ser, nós não damos conta de ser. Mas pelo menos eu sei como devo me comportar. Se nós soubéssemos pelo menos como nós devemos nos comportar, seria mais fácil nós nos corrigir. Seria mais fácil nós consertar. Os jovens soldados comportando-se leviamente com os adolescentes de hoje, pois isso não é nada mais que uma moderna Babilônia. O Brasil não é nada mais que uma moderna Babilônia. Eu sou americano, mas assim como Daniel pertenceu à Babilônia naquele tempo, mas isso não é desculpa para o pecado.
Eu disse para uma moça uma vez: você é uma cristã? E ela disse: eu lhe dou a entender que sou americana. Eu disse: eu não quero dizer, isso não quer dizer nada de modo algum. Eu estou contente por ser americano, mas isso não tem nada a ver com refletir cristianismo. Nada. Se pecarmos, vamos pagar por nossos pecados, que isso lhe seja assegurado. Seja assegurado. Cada pecado não arrependido, vamos pagar, sem dúvida. E tem que estar assegurado disso. Eles tinham um profeta lá, mas não davam ouvido. Eles tinham a mensagem, mas quiseram caçoar dela. Se isso não é os Estados Unidos modernos, se isso não é o Brasil moderno, não sei o que é. Eles têm o evangelho, a verdade, mas não gostam. Eles gostam de caçoar dela. E assim eles disseram: vamos lá pegar os vasos dos roladores santos e trazer aqui e fazer uma boa brincadeira com isso. Deus não permite pecadores caçoarem do seu povo. Você pagará por isso algum dia. Algum dia. Todo esse povo dessa festa carnavalesca de Satanás, eles vão pagar por cada blasfema contra Deus. Eles vão pegar o vaso do Senhor e trazê-lo no templo, e eles vão tomar uma boa dose nos vasos do Senhor. E quando eles puseram o seu, fala um nome aqui de uma música, para fazer uma brincadeira com ele, eles inclinaram os copos e os vasos e começaram a beber e a rir e caçoar da religião do Senhor. Eles estavam ignorantes ao que estavam fazendo. E também essa nação hoje à noite, ignorante ao rejeitar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo e nascer de novo. Ainda que fosse religioso, aquela festa ébria de rock and roll, eram religiosos porque a Bíblia diz que eles louvavam aos seus deuses. Por isso você pode ser muitíssimo religioso e ainda está errado. Isso mesmo, não é a sinceridade. Há caminho para o homem que parece direito, mas o seu final é caminho de morte. De modo que eles tinham uma grande igreja, uma igreja-estado, uma religião que pode servir e caçoar das coisas santas de Deus. E isso é muito típico de hoje, caçoando das coisas santas de Deus, chamam as pessoas que procuram viver limpo e decente, direito, chamam de antiquados, santos roladores, ou algum tipo de nome escandaloso, e chamam os dons de Deus. A operação de um espírito imundo, como um adivinho ou um demônio, chamam de qualquer nome. Agora, quando eles bebiam e inclinavam suas taças ao beber, de repente, quando o grande playboy de cinema pelo nome Belsazar estava quase a ponto para tomar um gole da sua taça, os seus olhos pareceram arregalar-te. Quando ele se voltou e olhou em direção do castelo, ele viu, vindo do céu, a mão de um homem. E ele começou a escrever para cima e para baixo na parede. O rei deve tê-la visto primeiro. Este modo anedotista, com bom comediante de rádio, ator de televisão, quando inclinou o copo para beber a taça que ele tinha em sua mão, os seus olhos se arregalaram e sentiu-se todo assustado. Imaginaria que sim. A Bíblia diz que os seus ossos soltaram fora da junta. Medo, né? Agora sente temor. Pode tocar um fundo para nós, irmão Suzane. Nós vamos ter um momento de oração. Se soltaram da sua junta. Ele seguramente estava todo assustado, com certeza. Quando Deus começa a mostrar os seus sinais, é hora de ficar assustado. Isto mesmo.
E quando ele notou a sua música de rock and roll, o deixou assustado. Quando ele notou essa escritura na parede, posso imaginar as mocinhas com seus lábios pintados, quase como não sei o que, seus cabelos cheios de decorações cintilantes, jogando de um lado para o outro com esses soldados bêbados. Algum rapaz agarrou e disse: muito bem, vamos dançar essa próxima juntos? Mas a música parou. A música parou. A festa de carnaval de Belsazar parou. Oh, essa grande nação pecadora, essa grande nação brasileira pecadora, qualquer hora os seus rock and roll, os seus carnavais vão parar. Se vocês não ouvirem a voz de um pregador, vocês darão ouvido à mão de Deus em julgamento algum dia. É muito melhor dar ouvido à voz de um pregador, que está com a voz de perdão, de arrependimento, de salvação, mas quando ouvir a voz de Deus no julgamento, não haverá salvação. O rock and roll cessará do mesmo modo que o conjunto cessaram. E tocaram mais perto, meu Deus, de ti, no Titanic. Algum dia você vai mudar esse som. A música parou. As piadas parou. Eles notaram o seu anedotista, o seu astro na transmissão do programa de televisão. Eles estavam em pé, os seus joelhos batiam um contra o outro quando ele olhou e viu a grande coisa acontecendo. Por quê? Ele disse: todas as paredes em volta são fechadas. Eu tenho meus guardas em pé no porão, o homem de minha escolha. Mas você está vendo? Deus não tem que entrar no portão da maneira que você pensa. Ele desce da glória. É a sua mão está escrevendo na parede. A mão de Deus escrevendo na parede. Deus tem misericórdia. Que Deus possa escrever graça para nós. Perdão. Graça, perdão, graça, perdão. Porque aquela mão escreveu: pesado foste na balança e foste achado em falta. Ele chamou os seus adivinhos, seus astrônomos, todos os bispos, todos os doutores, papa, cardeal e assim por diante, para que pudesse decifrar o que estava escrito. Mas eles não puderam. Eles não puderam interpretar nada sobre o sobrenatural. Haverá um dia que você pedirá o auxílio dele. Eles tiveram que recorrer a Daniel. Eles tiveram. Ele sabia que Daniel servia ao Deus vivo de Israel. Ele sabia que Daniel já tinha um histórico com Nabucodonosor. Haverá um dia que você pedirá auxílio dele. Pode ser que você não tenha lugar para ele em sua casa. Você está ocupado demais assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, frequentando festa de rock and roll. Mas há uma hora que você vai pedir auxílio dele. Daniel é trazido, um pregador de retidão, um homem de Deus. Poderia imaginar um homem de Deus vivendo em tal lugar como a Babilônia? Se ao menos estivesse clamando contra aquele lugar? Mas o rei não prestou atenção nisso. O rei não prestou atenção em Daniel. Eles não se importavam. Trouxeram Daniel.
porque os seus papas, os seus doutores não conseguiam interpretar. De modo, Daniel disse a Belsazar: sábias de todas essas coisas, ela não te estão escondida. E eu digo aos Estados Unidos, eu queria fazê-lo nesse minuto, ouvir a minha voz. Você não é ignorante a todas essas coisas. Assim como as nações antes pecaram e fizeram o que nós temos feito, nós somos pesados na balança e achados em falta. O Brasil não é ignorante à palavra de Deus. Nenhum país é ignorante à palavra de Deus. Essa cidade não é ignorante à palavra de Deus. Nós não somos ignorantes à palavra de Deus. O profeta critica o que aconteceu com a França, o que aconteceu com a Alemanha, o que aconteceu com as outras nações. Foram vinhos, mulheres, muito divertimento. Sempre é desta maneira. Não estão isentos de julgamento. Deus é justo. Não estão isentos do julgamento de Deus. Daniel disse: teu pai, como Deus o fez uma grande nação, mas ele se esqueceu disso. Ele fez as mesmas coisas que tu está fazendo, e Deus transformou em uma besta selvagem. Tu está ciente dessas coisas, você sabia dessas coisas, que ele blasfemou contra Deus, e mesmo assim, Belsazar, você não se importou. Bom, nós sabemos de muitas coisas. Por isso eu digo que o povo da mensagem era o povo para ser o povo mais perfeito dessa terra. Era para ser. Não julgar o camarada que é espírita, coitado, não tem nada. Julgar o assembleano com a pequena luz da palavra, julgar da Cristã do Brasil com a pequena luz da palavra, é até admirável. Eu fico admirado em ver o pessoal da Cristã no Brasil, o quanto que eles são fiéis àquilo que eles têm. E vão para a igreja, faz visita a outra igreja, e faz culto nas casas. O povo da Assembleia quase todo dia tem culto. E cantam, cada um dele com aquela porçãozinha, mas nós não. Pare e pense um pouquinho, esse povo todo da mensagem do Brasil, eles têm toda a luz, foi dado tudo para nós, como nós devemos nos comportar, como que nós deveríamos ser um com os outros, como que nós deveríamos ser, mas não é assim. Nós achar um pouco que diz ser da mensagem é muito, mas achar que a mensagem está dentro do seu coração é difícil achar. Que a palavra total está dentro dela. Ele tinha exemplo, Belsazar tinha exemplo, e exemplo sobrenatural. Você vê seu avô, um animal, comendo capim, virando um animal, onde criou pelo, onde só criou. Deus transformou em uma besta selvagem. Tu está ciente dessas coisas, e então tu toma os seus vasos santos e caçoa deles? Note, ele diz: a escritura foi colocada na parede, e desta vez o teu reino está contado. Em outras palavras, olha aqui, companheiro, os seus dias estão contados. O teu reino é tomado de ti, dado a outra nação, uma nação brutal e religiosa, que é ruim como eles são. Deus faz pecado combater pecado. Isso aqui é tremendo. Aí nós vemos guerras, vemos isso, fala, coitado do povo. Mas é isso, é uma nação pecadora, é uma nação que peca. É admirado ainda uma nação não querer tomar o Brasil, bombardear o Brasil para tomar o Brasil, porque o Brasil é o país mais rico do mundo, é o Brasil. Aí ele fala assim, coitado do povo brasileiro, coitado nada. É uma nação que zomba de Deus,
É uma nação que dá gargalhada de piada contra Deus, que só pensa em vinho, cachaça, mulher, prostituição. O profeta diz aqui, ó, Deus usou uma nação pecadora para combater outra nação pecadora. E eu me pergunto hoje, vamos encerrar aqui já. Bem, aquele mesmo momento, peço licença de dizer, quando estava lá de pé observando aquela escritura na parede, pouco sabia ele que embaixo daqueles portões, naquele mesmo momento, os guardas haviam sido mortos. Os soldados estavam nas ruas assassinando os guardas do palácio. O inimigo já tinha tomado a Babilônia. Eles entraram, fizeram uns túneis por baixo dos muros. Eles não podiam entrar por cima, mas entraram por baixo. Eles estavam nos degraus, aquelas mulheres em pé lá longe de seus bebês, longe de seus maridos, os maridos das suas esposas, todos embebedados, ouvindo algum tipo de dança moderna e comportamento leviano, numa festa de carnaval. E os soldados estavam nos degraus, e em alguns minutos o rei seria morto. Toda aquela porção de homens bêbados seria morta, mulheres bêbadas, homens bêbados seriam mortos, por uma nação ateia, nação possuída pelo diabo. E as mulheres teriam suas roupas arrancadas de seus corpos, moças todas violentadas na rua e depois apanhadas pelos calcanhares. E rebentaria suas cabeças pelas paredes, cortariam ela depois que haviam vivido com elas em concupiscências, irados, soldados bêbados, estavam à porta, pois foram pesados na balança e achados em falta. Vamos orar? Bom, Felipe, fecha o portão lá. Vamos ter uns 10 minutos de oração. Deus vai permitir muitas coisas acontecer. Uma nação destruir outra nação, o pecado combater pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não tenhamos nenhum império em nossa vida, acharmos que nós somos capazes, autossuficientes sem Deus. Não somos. Vamos cantar o 346. Há muitos crentes da mensagem, pastores da mensagem, que infelizmente fizeram muros para si, se acham autossuficientes, mas nós não somos. Não somos melhores que ninguém. Não somos melhores que ninguém. Somos cristãos. Pode deixar filmar. 346, bem maior. Somos irmãos. Devemos amar uns aos outros. Viver em santidade. Viver na presença do Senhor. Em oração. Em consagração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oh Jesus, vem Senhor me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quer as trevas deixar, quer a luz alcançar, pela mão vem guiar-me, Senhor. Se o meu jornadear exigir batalhar, laços mil Satanás me arma, longe dessa Babilônia, meu rei me vem, meu Senhor Salvador.
pela mão, vem guiar-me, Senhor. Que nós sejamos como Daniel. Estamos vivendo nessa Babilônia moderna, sim, mas nós que possamos olhar ao redor e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim e de minha família. A mão de Deus está sobre esse país, escrevendo pesado, foste na balança e foste achado em falta. Mas que em nossa vida a mão de Deus pode dizer: filho, vem, eu te perdoo, a graça é para você, vem. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. O inimigo estava às portas. Belsazar não sabia. Mau juízo já tinha chegado. Muitos não sabem, o mau juízo já chegou para eles. O juízo já chegou para essa nação brasileira. Longe disso sejamos nós. Quer as trevas deixar, quer a luz alcançar, pela mão vem guiar-me, Senhor. Deus, se o meu madear exigir batalhar, laços mil armar, socorrer. Vem, meu Senhor, Salvador, pela mão, vem guiar-me, Senhor. Senhor, meu Deus, oremos, oremos. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Estamos vivendo nessa moderna Babilônia, nessa festa carnavalesca de Satanás, aonde eles blasfemam contra o teu santo nome, aonde eles caçoam dos cristãos, aonde eles fazem o que querem, sentindo estar fortificado, como Belsazar esteve nessa cidade fortificada. Verdadeiramente eles podem ter uma vida fortificada, um país fortificado, mas o juízo chegará, e o Senhor usará o mal para combater o mal. Senhor, mas que nós possamos estar numa cidade de refúgio, nós possamos estar em Cristo. Quando as bombas atômicas, Senhor, explodir essa nação, as nações um contra outra explodindo, as pessoas morrendo de temor, de terror. Senhor, que nós possamos estar longe desse lugar, que nós possamos estar, Senhor, aos seus braços na eternidade. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Nós sabemos, Senhor, quão terrível será. Nós ficamos com o sentimento de pesar com a Ucrânia, com a destruição daquele país, quase que total pela Rússia. Mas, Senhor, eu sei que lá tem cristãos. Eu sei que também que na Rússia tem cristãos. Eu sei que na Coreia do Norte tem cristão, na Coreia do Sul, na Indonésia, países onde não tem o livre arbítrio de servir ao Deus. E nós vivemos numa nação, ó Pai,
aonde há uma liberdade total de servir a Deus, de ser cristão. Ó Deus, mas mesmo assim é um país que tem poucos cristãos genuínos, que renderam suas vidas ao Senhor, que entregaram sua vida ao Senhor, sabendo, ó Pai, que este mundo, que esse Brasil será destruído. Um dia desses as bombas cruzarão por essa cidade, destruirá essa cidade, e um só míssil destruirá essa nação inteira. Nós sabemos disso, Senhor. As profecias terão que se cumprir, Pai. Mas antes que isso aconteça, ajuda a mim, Senhor, ajuda cada irmão aqui presente, ajuda cada irmã presente, que nós não sejamos religiosos apenas. Vivemos num tempo de muita religião e pouco cristianismo. Há uma defesa pela religião, mas não há uma defesa pelo cristianismo. Deus, ajuda nós a dar a Deus a este mundo. Ajuda nós a chegarmos, Senhor, na posição de filho, de adoção, em falar em lugar do Pai, estar em lugar do Pai. Ajuda nós a ser Cristo andando aqui nessa terra, Senhor. Converte-me, ó Pai, cada dia mais. Converte cada um desses irmãos. Traz uma experiência com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Essa nação está sobre o dedo de Deus. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Quantas pessoas estão sobre o dedo de Deus, esperando somente a sentença. Oh Jesus, que nós possamos achar graça aos Seus olhos nessa manhã, misericórdia, para que nós chegamos a Ti cada vez mais. Ajuda nós, Senhor, a receber o Teu Espírito Santo. Ajuda nós a nos encher de Ti. Ajuda nós, Senhor, a vencer essa carne. Ajuda nós a vencer as nossas muralhas, a derrubar essas muralhas que nós construímos. Achamos que somos todo suficiente. Ela não é nada perante o Senhor. Ela não é nada. Nada. Quando o Senhor quer, o Senhor faz. O Senhor está retendo o seu juízo sobre essa nação. Eu sei disso, ó Pai. A Tua palavra diz que dele tempo para que se arrependesse dos seus pecados. O Senhor está dando tempo a essa nação brasileira, a cada crente, a cada religioso se arrepender dos seus pecados. E o Senhor é generoso. Louvamos ao Senhor por sua riqueza de misericórdia. Oh Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor ainda nos dar essa graça de termos este lugar para cultuar. O que seria de nós se não tivesse a oportunidade de estar aqui? O que seria de nossas vidas espirituais? Senhor, ajuda nós, ajuda essa igreja, ajuda esse ministério a crescer, a se fortificar na Tua palavra, a crescer no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos grandemente. Ao ver a história da Babilônia e se colocar essa cidade na vida de cada pessoa, o quão babilônico cada ser humano se torna, cheio de si, cheio de poder humano, cheio de decisões humanas, cheio de blasfêmias, cheio de pecado, Pai. Oh Deus, o Senhor tinha o Espírito Santo dentro da Babilônia para alertar do perigo, mas ele não quis saber. O Senhor tem o Espírito Santo dentro de cada coração pecador para avisar do pecado, para avisar do perigo. Ninguém há de ser inocente, ó Pai, naquele dia. O Senhor está dentro do coração de cada humano para dizer: pare, volte, me aceita, fuja do juízo.
ó Deus. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Se o meu jornadear exibir, oh glória a Deus, Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor, Salvador. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém. Coisa boa, né? Servir ao Senhor. A gente lê essas coisas, irmãos. Amém.